Mais uma vez, bom dia a todos. Em cumprimento ao artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 e o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início à audiência pública referente ao demonstrativo de avaliação e cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2015 e a apresentação da proposta orçamentária para o exercício de 2016. Eu gostaria de dizer que, após essa audiência, nós teremos também a Lei de Orçamento Anual. Eu gostaria de, mais uma vez, registrar a presença do vereador Wagner Brasil, do vereador Fernando Barbieri, do secretário de Desenvolvimento Jorge Alcalde, secretário de Assistência Social Isilda Mata, do secretário de Esporte Celso Antônio Vec Júnior, público presente, a imprensa, o João Guilherme do Comércio de Jaú, o jornalista João Otero, TV Câmara também, e passo a palavra ao secretário municipal de Economia e Finanças, o senhor Luiz Vicente Frederici. Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar o vereador João Lourenço, que preside os nossos trabalhos. Gostaria também de cumprimentar os vereadores Wagner Brasil e Fernando Barbieri, que aqui se encontram presentes. Gostaria de saudar o secretário Paulo Matar, que não está mais presente, mas que participou aqui da audiência pública da saúde. Gostaria de deixar aqui meus cumprimentos para a secretária de Assistência Social, Maria Isilda Matar, para o Jorge Alcalde, secretário de Desenvolvimento Econômico, e para o Celso Vec, secretário de Esportes, que se encontram aqui presentes. Também gostaria de cumprimentar a imprensa, o público presente, agradecer a presença também de todos os servidores que aqui estão. Gostaria de agradecer aos servidores que me ajudaram na elaboração da audiência pública e da lei orçamentária anual, o Orlando Serra, a Natália Camilo e a Silvia Sorge. Meus agradecimentos, muito obrigado por todo o apoio e ajuda. A audiência pública de hoje, eu vou dizer assim, ela é bipartite. Por quê? Porque, de um modo, nós vamos apresentar as metas fiscais com relação ao segundo quadrimestre de 2015 e, por outro lado, nós vamos apresentar a lei orçamentária anual, que é o nosso orçamento para o ano de 2016. Então, assim, eu acho que o assunto vai ser um pouquinho mais extenso que o normal, mas nós vamos estar tratando aqui de dois assuntos que, apesar de diferentes, vão se complementar por terem uma relevância muito forte, que é o orçamento, a execução financeira e as metas fiscais. Nessa primeira fase, nós damos início a essa audiência pública, que ela vai demonstrar esse resultado econômico-financeiro apurado no segundo quadrimestre do exercício de 2015, por uma questão de transparência na gestão fiscal do município. Nós gostaríamos de informar que os dados aqui apresentados e os resultados relatados, eles incluem todos os dados do Poder Executivo, Legislativo, Administração direta e indireta. Ou seja, nós temos todos os aspectos financeiros do município de Jaú, da Câmara Municipal de Jaú, o nosso extinto e extinção serviço de água e esgoto do município de Jaú, nossa existente agência reguladora e também o Instituto de Previdência do município de Jaú. Todos esses dados estão compilados na nossa apresentação. Gostaria de dar início com o primeiro gráfico. No primeiro gráfico nós temos o comparativo da receita prevista com a receita arrecadada. Nós podemos ver que para o ano de 2015
nós temos um montante de receita da ordem de 413 milhões de reais, e até o segundo quadrimestre nós arrecadamos 236 milhões de reais, ou seja, nós arrecadamos 57,08% daquilo que nós previmos como receita para a totalidade do ano. Comparativo receita arrecadada 2014 e 2015. Apesar desse fenômeno de nós termos arrecadado em torno de 60% da receita prevista, nós temos que, quando nós fazemos essa análise face ao mesmo período do ano de 2014, nós verificamos um aumento de 6,40%. E é importante que todos fixem este valor, esse referencial de 6,4%. A receita subiu no igual período de um ano para outro 6,4%. Mas a seguir eu vou falar da despesa, e a evolução da despesa eu queria que vocês guardassem os 6,4%, para quando nós fazermos a análise da despesa, nós termos o parâmetro e verificarmos o quanto a despesa subiu também. Não estou dizendo que há déficit, mas que a situação econômica nacional, estadual e municipal refletem nas finanças do município esse aperto, esse problema econômico que nós vínhamos passando, continuamos passando e vamos passar ainda por esse deserto ainda econômico, financeiro. O problema que nós já vínhamos falando em todas as audiências públicas anteriores é que existe a diminuição da arrecadação, a diminuição da receita do município, a frustração da receita no município, e essa frustração acaba gerando um desequilíbrio. Hoje nós não vislumbramos na nossa execução financeira e orçamentária esse desequilíbrio, mas nós temos que tomar medidas de ajustes fiscais e de controle dos gastos públicos para que esse desequilíbrio não venha a ocorrer. Então nós também estamos reservando alguns pacotes de influência direta na economia do município. Em primeiro, na redução de gastos, nós já fizemos o contingenciamento de 8 milhões de gastos. Esse contingenciamento deve aumentar. Nós devemos ainda fazer análise de todos os gastos do serviço público e de gastos com servidores. As horas extras deverão ser suspensas no município de Jaú. Nós também temos o contingenciamento ainda maior dos gastos já para esse ano. Os resultados e os fatores econômicos não são bons, nós não temos déficit, e essas medidas são para conter possíveis desequilíbrios financeiros em razão da diminuição da arrecadação e frustração de receita. Então, os dados que estão sendo aqui passados, eles vão demonstrar ainda uma rigidez financeira do município e vão demonstrar ainda uma saúde financeira e orçamentária do município, mas para que nós mantenhamos essa saúde financeira e orçamentária, medidas de ajuste e de contenção de gastos deverão ser tomadas imediatamente. Continuando o nosso gráfico, no gráfico 3, nós temos aqui a previsão de arrecadação mensal, aqui exposta. Nós tínhamos, apenas para ilustrar, uma receita prevista em janeiro de 2015 da ordem de 28 milhões, nós arrecadamos 33 milhões, uma variação que nos surpreendeu as nossas expectativas em 20,65%. Que, aliás, foi bem diferente da realidade de maio. Maio nós tínhamos uma receita prevista de 41 milhões,
nós arrecadamos 32 milhões, ou seja, 21% a menos do que nós tínhamos previsto para o mês. Se nós analisarmos face ao que foi arrecadado em maio de 2014, nós arrecadamos 38 milhões 725 mil, nós ainda temos uma arrecadação quase 6 milhões de reais menor que do ano passado. Eu só estou ilustrando aqui a realidade econômica que nós estamos passando. Apesar do município ter a sua rigidez financeira, a arrecadação não vem acompanhando a evolução da despesa. Isso nos faz contingenciar gastos e diminuir essa evolução de despesa. Um total de arrecadação prevista para o período até agosto de 2015 da ordem de 235 milhões, nós arrecadamos 236 milhões, a variação ainda no acumulado é superior, é da ordem de 1,89% acima daquilo que nós previmos, mas também nós não temos uma folga. Nós temos um excesso de arrecadação quando verificamos a receita prevista para 2015 e a receita arrecadada. Essa folga é da ordem de 880 mil reais. Não é a tendência disso ocorrer nos próximos meses, porque historicamente o município diminui sua arrecadação no último quadrimestre. No final do ano, o município tem uma queda de arrecadação, que esse é um dado histórico. Todo ano é assim, há mais de 10 anos. Próximo gráfico, nós destacamos nossas principais receitas. E eu posso dizer que a principal receita é de ICMS. Se vocês verificarem o valor adicionado, que é o valor de referência, inclusive, para a arrecadação do ICMS, ele não foi satisfatório. O governo do estado já publicou os indicadores. Ele é decrescente, ou seja, essa arrecadação para o ano que vem vai diminuir, muito embora o FPM nós tenhamos conseguido uma reavaliação por conta do aumento da população. Nós fomos elevados, guindados a uma posição maior de cota parte do FPM. O nosso ICMS, infelizmente, vai diminuir para o ano que vem, e ele é a nossa maior receita, 17,81%, 42 bilhões de reais de ICMS, que foi a nossa receita. Foi o arrecadado até o momento, ou é o previsto? Foi efetivamente arrecadado até o momento. Ela vai ter uma diminuição, ou seja, não vai ser esse valor que nós vamos arrecadar já para o ano de 2016. Então isso é importante. Quando da nossa proposta orçamentária, vocês poderão visualizar isso já para o ano de 2016. O Fundeb também, nós temos a nossa segunda principal arrecadação, a arrecadação do Fundeb. Os dados econômicos que nós temos nos mostram que nós não vamos arrecadar aquilo que nós previmos de Fundeb para este ano, e nossas projeções para o ano que vem também não são as melhores com relação ao Fundeb. Nós ainda temos uma previsão, como nós vamos arrecadar menos, já para o ano que vem também a previsão é menor a arrecadação do Fundeb do que para este ano. Isso demonstra que as receitas estão diminuindo por conta de toda essa questão da diminuição da economia, Os reflexos já estão sendo sentidos no âmbito municipal. Nós temos o nosso FPM, exercitado até o momento, a ordem de 27 milhões de reais, ou seja, 11,63%. O IPTU, 22 milhões de reais,
significa quase 10% da nossa arrecadação. O IPVA, 20 milhões de reais, 8,6%. Santa Casa, 17 milhões de reais. Só lembrando, nós temos a gestão plena da Santa Casa, então esses valores são passados por nós através de repasses, e esse dinheiro única e tão somente passa pela conta da prefeitura. Ele chega na conta da prefeitura e nós fazemos o repasse para a gestão plena da Santa Casa, esse repasse aos cofres da Santa Casa, ou seja, o município não fica com esse dinheiro para realizar investimentos ou para pagar o seu custeio, ele tão somente é um agente que faz o repasse desses valores a essa entidade que é a Santa Casa. E daí nós temos as outras receitas, ISS, receita de capital, as receitas de capital são as receitas de investimento, né? E a taxa de ocupação de vias. Ou seja, não temos outras grandes receitas, as nossas principais receitas mesmo são as transferências da União, do Estado, e não as receitas próprias. Gráfico 5. Comparativo da despesa liquidada no mesmo período em relação a 2014, de 2014 em relação a 2015. Nós temos hoje uma despesa liquidada em 2015 na ordem de 223 milhões de reais, ao passo que em 2014 nós tínhamos uma despesa liquidada nessa época de 193 milhões de reais. O aumento da despesa se deu na ordem de 15,64%. Lembra que eu pedi para gravar um número? O número era 6,4%. A nossa receita subiu 6,4% e a nossa despesa, no igual período, subiu 15,64%. Ou seja, a despesa é maior do que a receita, e a nossa grande elevação, o grande responsável dessa elevação na despesa, um fator determinante, está aí com o gasto com o pessoal. O gasto com o funcionalismo público vem aumentando de uma maneira... lembra daquela teoria malthusiana que a progressão é aritmética, então a progressão aqui em gasto, ela vem aumentando exponencialmente, ou seja, ela vem duplicando, enquanto que a receita não acompanha essa evolução de despesa, e não acompanha por conta dos fatores econômicos que nós estamos passando. Hoje nós não temos déficit, mas ações têm que ser empreendidas pelo poder público para que isso não venha a ocorrer tanto esse ano e principalmente para o ano que vem, porque são gastos acumulativos. As despesas correntes, elas só vêm a se acumular, elas nunca conseguem, sem prejuízo de serviço, elas não conseguem ser diminuídas. Gráfico 6. Principais despesas por função de governo. Aí nós temos uma divisão num disco para fácil visualização, onde estão os gastos públicos. Nós direcionamos todos os gastos públicos, em sua maioria, para saúde e educação, muito acima, inclusive, dos limites constitucionais que nós temos que seguir. Apenas uma explicação, aqui nós estamos observando os percentuais com relação à saúde e educação. Esses percentuais têm como referência a totalidade da despesa aqui exercitada. Então, esses gastos não servem como referência para as aplicações constitucionais, né, em saúde e educação, porque nós não estamos levando em consideração as receitas de impostos.
Nós estamos aqui falando o total da despesa, que não leva em consideração algumas receitas aí, né, e que não vão entrar no cômputo de gastos com saúde e educação. Tá? Só para isso. Então a gente pode ver que estamos direcionando para a educação, saúde e urbanismo, que são serviços municipais, a limpeza pública. Nós temos aqui a administração consumindo 12,63%. Essa administração é o custeio da máquina, é o custeio da administração existindo. O urbanismo é o custeio da limpeza dos serviços públicos postos na rua. A educação é o custeio do serviço de educação fornecido no município, e a saúde é o custeio da saúde. Numa conta rápida, 5, 6, 7, 8, nós temos 80% dos gastos municipais nessas 4 funções de governo, nessas 4 secretarias. Continuando, nós temos o gráfico com as despesas em ações de saúde. É importante mostrar que foi empenhado 52 milhões de reais até agora com a saúde, liquidou 42 milhões e pagou-se 40 milhões. A diferença entre o que foi pago e o que foi empenhado é justamente o fluxo documental, a pendência de alguma nota ou de alguma entrega de mercadoria, ou até mesmo a folha de pagamento, que ainda são questões que pendem ainda o pagamento em outros meses, em outras competências, agora outubro, novembro, dezembro e 13º, férias, ou seja, ainda dependem de um lapso temporal ainda para se aperfeiçoarem, tornarem-se líquidas e exigíveis e efetivamente pagáveis, se nós podemos dizer assim. Então nós temos toda uma evolução com as ações de saúde. Empenhado, nós já temos 38,77%. Aqui já em relação à nossa receita corrente, a receita de impostos. Então já entra como cálculo das aplicações constitucionais, 38,77% já empenhado, já reservado do nosso orçamento para a saúde. Nós temos aqui os recursos estaduais e municipais, que não são os de fonte 1 do Tesouro, aqui agrupado e empenhado 43%, liquidado 31%, pago 30%, em valores milhões. Nós temos uma aplicação hoje acumulada em gastos com saúde de 96 milhões de reais. É hoje onde nós estamos direcionando a maior parte de nossos recursos na administração. Gasto com pessoal. Nós estamos aqui apurando, nós temos um limite máximo de gasto previsto de 54% da nossa receita corrente líquida, que é o limite prudencial é o de 51,30%, e no resultado consolidado do município nós temos 38,5% de gasto com pessoal até o presente momento. No exercício anterior, nós tivemos uma receita corrente líquida da ordem de 320 milhões. Até agosto desse ano nós apuramos 330 milhões, ou seja, são pouco mais que 10 milhões de reais a mais em receita corrente. A despesa liquidada apresentou uma variação também de quase 10 milhões de reais. No exercício anterior nós aplicamos 37,43% em pessoal. Hoje nós estamos aplicando 38,05% em gasto
no limite de pessoal. Aplicação no ensino. Nós temos hoje empenhado 27,49%, pouco mais de 37 milhões de reais, liquidado 23,81%, pouco mais de 32 milhões de reais, e efetivamente pago 23,47%, pouco mais, ou melhor, quase 32 milhões de reais. Nós temos uma aplicação total no ensino de 63 milhões de reais. Isso demonstra que nossa aplicação ao final do exercício ficará em torno da casa dos 26%, dentro daquilo que nós já havíamos previsto com a aplicação no ensino para o exercício de 2015. Aplicação com Fundeb. Nós arrecadamos até agora 32 milhões de reais com o Fundeb, que é uma das nossas principais receitas, né? Empenhamos 95,47%, liquidamos 95,46%, pagamos 83,20%, ou seja, pagamos em torno de 26 milhões de reais, temos liquidado 30 milhões de reais, ou seja, vamos chegar nesse valor pago. Garantimos a aplicação do mínimo de 60% das despesas do Fundeb com o magistério, em torno de 70% nós estamos efetivamente pagando, e um mínimo de 95% de gastos aplicados ainda este ano com o recurso do Fundeb, nós vamos aplicar 95,47%. O Fundeb nós estamos direcionando e pagando única e exclusivamente funcionários com esse recurso, folha, né? Inclusive nós estamos falando de Fundeb, gostaria de registrar a presença da secretária de Educação que acaba de entrar a esta casa, a senhora Daltira Piragine Tumolo, seja bem-vinda. E nós estamos falando aqui exatamente dos nossos gastos e aplicação de recursos com o Fundeb. Então, o Fundeb está sendo direcionado para o pagamento da folha, da educação, aí inserido os profissionais, o magistério, e o que excede esse valor, os outros 40%, os demais profissionais ali da secretaria. Então nós temos garantido, assim, para nós é bem tranquila o pagamento desses profissionais, nós estamos direcionando a folha e nós vamos consumir todo o recurso do Fundeb no pagamento dos salários de servidores. O próximo gráfico, chegamos ao fim da nossa exposição com relação às metas fiscais do segundo quadrimestre de 2015. Gostaria de agradecer a presença de todos e, se me permitirem, eu já gostaria de falar do orçamento e deixar perguntas, eventuais dúvidas e que fossem feitos todos em uma única vez ao final da exposição, pelo menos a gente já não perde o ritmo e continua aqui fazendo todas as exposições. Só preciso substituir o material na mesa da comunicação, tá? Tá. Só um minutinho. A peça orçamentária que nós vamos aqui expor, ela está dando a entrada na Câmara hoje, que é o prazo limite. Vai ser
tomado todos os trâmites do processo legislativo, inclusive com novas discussões e propositura de eventuais emendas por parte dos senhores vereadores. Essa peça foi elaborada com base nos contratos vigentes e no fluxo de caixa, no desembolso financeiro que nós apuramos nesses 2 quadrimestres. Nós projetamos até o final do ano e fizemos a projeção para o ano que vem. Nós aplicamos também, como forma de um dos índices de reajustes de todas as despesas, a inflação acumulada para o ano que vem, 9 ponto... Qual que é o valor, Silvia? 9 da inflação para o ano que vem? 9,81 foi usado como valor de referência para o ano que vem. Ou seja, seriam a evolução também mais ou menos das nossas receitas, né? A recomposição da inflação que nós estamos prevendo como evolução de receita, né? E a evolução da despesa, como a gente já afirmou anteriormente, nunca acompanha essa evolução da receita. É aí que nosso grande trabalho para o exercício do próximo ano será de fazer essa contenção, visando sempre o equilíbrio financeiro e orçamentário e a saúde financeira do município. O orçamento de 2016, ele é da ordem de 414 milhões de reais, 414 milhões 758 mil reais. Apenas como um comparativo, nós trouxemos a evolução da receita no primeiro gráfico, desde 2013 até a prevista em 2016. Então nós temos uma receita em 2013 exercitada de 285 milhões de reais. Essa receita foi elevada em 25,34% no ano de 2014, ou seja, 358 milhões 187 mil reais no ano de 2014. Ela subiu mais 14,47% no ano de 2015, chegando ao patamar de 413 milhões de reais, 759 mil, que é o que nós estamos exercitando ainda no ano de 2015. Nós ainda não sabemos se no período de fechamento em dezembro nós vamos atingir esse valor ou não, mas nós estamos exercitando esses valores e essas previsões. E para o ano de 2016 nós temos um valor de 414 milhões de reais, um aumento no nosso orçamento de 0,24%. Ou seja, o orçamento para o ano que vem vai ser quase que o orçamento deste ano. Isso por conta de toda a situação econômica que eu venho falando e dizendo. A arrecadação tende a diminuir, já está diminuindo, já está muito aquém do esperado. Para o ano que vem nós já temos os indicadores, o valor adicionado do ICMS, os indicadores do Fundeb, que nos indicam que vamos arrecadar menos do que nós previmos para arrecadar esse ano, ou seja, o futuro é tenebroso. Não vou ser apocalíptico nessa audiência pública. Nós construímos o orçamento e nós fazemos toda a execução financeira e orçamentária visando o equilíbrio. Nós estamos tomando toda a medida de contenção de gastos, pacotes de ajustes fiscais para o município virão, com medidas emergenciais a serem tomadas ainda esse mês,
para a contenção do gasto público. Isso é a realidade não só do município de Jaú, mas também de outros municípios. Eu até reservei, ontem eu estava lendo o jornal Comércio do Jaú, obrigado, o jornal Comércio do Jaú, e já na capa do jornal nós temos aqui algumas notícias de Barra Bonita a respeito da greve dos servidores do Serviço Autônomo de Água, que tem muito a ver com cortes em despesas, inclusive em gastos com o pessoal. Isso já vem ocorrendo na Barra Bonita. Na mesma página desse jornal, nós temos notícia com relação à Prefeitura de Mineiros do Tietê, que tomou algumas medidas ainda de contenção de gastos, diminuindo o expediente, diminuindo os horários de atendimento ao público, diminuindo dias de coleta de lixo no município. Essas medidas estão sendo tomadas por todas as cidades da região. É o momento de Jaú começar a tomar medidas de intervenção nos gastos públicos diretas. Enquanto nós ainda temos saúde, é o momento de nos tratarmos, para que não esperar haver nenhum rombo nas contas públicas para tomarmos medidas desesperadas. Hoje nós temos controle da situação de gastos do município, nós temos a arrecadação, nós estamos pagando o fornecedor, nós temos as nossas reservas. O que nós estamos falando é de projeções que nos dizem que se nós não tomarmos cuidado com eventuais desencaixes financeiros, nós podemos fechar o ano em déficit e começar o exercício de 2016 em déficit. Então, nós estamos sugerindo ao senhor prefeito municipal a suspensão de todas as horas extras de todos os servidores do município de Jaú. Nós estamos sugerindo a revisão de todos os contratos hoje firmados no município de Jaú com relação a gastos públicos. Nós estamos sugerindo a revisão de todas as novas contratações do município de Jaú, já para o ano de 2016, porque a situação nacional, a situação estadual, a situação regional e a situação municipal são sérias, são graves e precisam de ajustes imediatos. Eu estou muito tranquilo aqui expondo todas essas situações, porque hoje nós temos o controle e nós podemos corrigir eventuais desencaixes. Se a situação assim persistir, vai chegar um momento que nós não vamos ter mais controle sobre os gastos públicos. E isso é perigoso justamente por conta das nossas previsões de não arrecadação, de frustração de receita, de uma receita que não vem aumentando conforme a história nos mostra. Ainda nesse gráfico nós vemos toda a evolução da receita e nós verificamos que a receita não vai subir como ela vem se comportando nos últimos anos. Nós tivemos variações que chegaram a 25%, mas que, infelizmente, a variação projetada é de 0,24%. É uma variação muito diminuta para o tanto de serviços que nós temos a implementar no ano de 2016. Com o tanto de inaugurações que começam esse ano, com os novos serviços, com inaugurações de escolas, de pós-saúde, de serviços públicos mais variados, os nossos gastos. E aí eu estou dizendo, as nossas despesas correntes, os nossos gastos fixos vão elevar. E nós temos que ter essa previsão para o ano que vem. Se o gasto fixo, se a despesa corrente vai subir, nós temos uma diminuição na nossa margem de investimento para novas ações. Isso é matemático. Onde nós vamos ter que conter o gasto? Não é nos investimentos, e sim nas despesas correntes, nos gastos do dia a dia, nos insumos.
naquilo que nós gastamos para manter o dia a dia da máquina e o dia a dia dos nossos gastos. Então, assim, nós já tivemos algumas medidas de contingenciamento. As medidas de contingenciamento de gastos públicos, principalmente nas despesas correntes hoje, vão aumentar ainda até o final do ano, para que nós tenhamos, dentro do ano que vem, que é um ano que nós não podemos esquecer que passa por todo um regramento jurídico diferenciado por ser o último ano de mandato e por ser um ano eleitoral, nós temos ainda algumas medidas da Lei de Responsabilidade Fiscal para serem implementadas principalmente com relação ao endividamento do município e que nós devemos estar atentos. Então, esse gráfico inaugural da nossa proposta orçamentária é um gráfico que eu gostaria que todos aqui, principalmente os servidores, levassem consigo isso, porque importa em uma reanálise de nossos gastos e de modificações profundas ainda no nosso dia a dia para este ano. No próximo gráfico nós vemos os grupos de receita. Nós temos a receita tributária para o ano de 2016 na ordem de R$ 70.697.930. As receitas e contribuições mais variadas na ordem de R$ 5.792.058. Receita de serviços, que são diminutas, na ordem de R$ 78.000. Transferências correntes, que são as transferências de outros órgãos governamentais, governo federal, estadual, na ordem de R$ 273 milhões. Outras receitas correntes, na ordem de R$ 48 milhões. Receitas de capital, na ordem de R$ 42 milhões. Deduções do Fundeb para formar todo esse fundo na ordem de R$ 30 milhões, ou seja, que serão retirados de alguns valores ali para compor um fundo, que é o Fundeb, chegando na proposta orçamentária de R$ 414 milhões para o ano de 2016. Principais receitas na nossa proposta orçamentária. Como sempre, o ICMS, a nossa principal receita, que ele vai estar aqui importando em 14% do montante da receita. O FPM, que vai significar algo em torno de 13%. Só lembrando que nas nossas análises da audiência pública que eu acabei de expor sobre as metas fiscais e os resultados econômicos financeiros do ano de 2015, o ICMS significa 17% da receita. Agora nós já estamos projetando o ICMS para o ano que vem, importando em 14% da receita. Então, assim, as duas audiências elas se complementam. Nós estamos vendo o que está sendo realizado hoje e nós estamos projetando para o ano que vem aquilo que vem sendo efetivamente exercitado nesse ano. Então não tem aqui nenhuma mágica, nenhuma ficção. Nossos dados aqui estão em cima de parâmetros reais e de situações reais, indicadores financeiros reais. Fundeb também, que era a segunda principal receita superior ao FPM na nossa apresentação do ano de 2015, para o ano de 2016, na nossa peça orçamentária, ele está abaixo do FPM e representando 11% da nossa arrecadação. Se nós analisarmos a audiência passada, o Fundeb representava 13,54% daquilo que nós vínhamos exercitando, ou seja, diminuição na parcela do Fundeb.
havendo essa diminuição na parcela do Fundeb, o Fundeb está sendo direcionado para pagamento da folha, nós vamos ter que complementar essa diminuição com recursos dos cofres públicos para fazer aí todo o pagamento da folha. Este ano aqui, todo o pagamento da folha da educação está inserido no Fundeb. Já para o ano que vem, o Fundeb não vai conseguir arcar com a totalidade da folha da educação. Enfim, nós temos assim receitas de capital, saneamento e infraestrutura, que são ligados às obras do PAC, aqui demonstradas, que nós ainda não sabemos por conta da situação financeira da União, por conta da situação econômica que nós vamos passando, como que vai ficar esses repasses. O certo é que nós ainda não estamos recebendo esses valores do PAC nesse exercício, né? Foram suspensos os repasses e nós ainda não vislumbramos uma data para que seja retomado essas transferências, esses valores. Próximo gráfico mostra a despesa por órgão. Prefeitura Municipal, 96% das despesas. IPMJ, Câmara Municipal, 2% cada um. IPMJ, 10 milhões de reais. Câmara Municipal, 7 milhões de reais de despesa prevista para o ano que vem. A agência reguladora não chegou a pontuar, tem 0%, mas está previsto 935 mil reais para a agência reguladora. Nós temos que observar que nós perdemos a arrecadação do SAENJA, que era da ordem de 40 milhões de reais, né? Ou seja, nós já dissemos isso na audiência passada, esses 40 milhões de reais deixam de entrar para os cofres públicos. Então, boa parte dessa situação ainda de diminuição do orçamento, das nossas previsões orçamentárias e das nossas receitas para o ano que vem, está aí inserido também esse dado do SAENJA, né, como ele passa a deixar de existir, a entrar em extinção como autarquia de serviço de água e esgoto e passa a ser uma agência reguladora com um mínimo de cargos possível apenas para fazer a regulação de serviço. Nós deixamos de ter essa arrecadação, né, e o serviço passa a ser terceirizado, exercido por uma empresa privada. Despesa por categoria econômica, do total de 414 milhões, como nós previmos a arrecadação em torno de 414 milhões, visando o equilíbrio financeiro e orçamentário, nossa despesa também é prevista e autorizada em cima dos 414 milhões de reais. Então nós temos pessoal em cargos consumindo 38% do orçamento do ano que vem, outras despesas correntes, que são ainda as despesas do dia a dia, consumindo 47%. Nós temos 87% dos gastos direcionados a despesas correntes, a despesas de custeio, ao dia a dia do município, a manutenção do município, do andamento das coisas, 87%. Ou seja, o que sobra dessa conta vai para investimento, vai para despesa de capital, né? Ou seja, pouco menos que 13% das despesas vão para realização de obras, para os seus investimentos no município. Nós temos a reserva de contingência em torno de 1%. A nossa reserva de contingência está aí na ordem de quase 5 milhões de reais para o ano que vem. Investimentos na ordem de 47 milhões de reais.
amortização de juros da dívida, R$10 milhões, outras despesas correntes, R$196 milhões, pessoal e encargos, R$155.711.167. Distribuição do bolo por secretaria, das despesas por secretaria. As maiores secretarias contempladas com as autorizações e gastos é saúde e educação. Educação com R$95.964.727, 23% dos gastos. Saúde com R$139.209.293, previsto para o exercício de 2016, ou seja, 33% dos gastos. Nós temos ainda uma série de secretarias, mas as mais significativas são essas. A outra secretaria seria a Mobilidade Urbana com R$32 milhões, com R$35 milhões, perdão, projetos com R$32 milhões, governo com R$23 milhões, e por aí vai. Evolução da despesa de 2013 a 2016. Nós temos uma despesa autorizada em 2013 da ordem de R$246 milhões. Essa despesa para o ano de 2014 teve uma elevação de 37,20%. Do ano de 2014 para o ano de 2015, essa evolução foi da ordem de 21%. Nós ainda não esse R$410 milhões é o orçamento previsto. Hoje nós estamos exercitando um orçamento da ordem de 413 milhões, como nós já havíamos previsto, mas as despesas previstas ainda são da ordem de 410 milhões. Ou seja, ainda não foi fechado o ano de 2015, o exercício de 2015, para nós tirarmos ainda os parâmetros das despesas. Então, por enquanto, as despesas autorizadas ainda estão nesse patamar. Para o ano de 2016, nós temos uma variação para 414 milhões, que é o montante da receita prevista, é equivalente ao montante da receita da despesa autorizada, visando o equilíbrio. Então, uma variação de 1,16%, um aumento nas despesas de 1,16%. As aplicações constitucionais em saúde e educação, elas estão seguindo os limites, 26,70% para a educação e 30,68% para a saúde. O gasto com o pessoal ele fecha no patamar de 36,67%, ou seja, diante desses percentuais alocados, a Prefeitura vai cumprir os quesitos legais e garantirá os recursos necessários para o ideal funcionamento dos serviços de saúde e educação, com as aplicações dos mínimos constitucionais. Ainda com toda essa situação péssima financeira que o Brasil e o mundo, de um modo geral, vem passando, nós ainda contemplamos, dentro do orçamento, nossas principais ações de governo, que é o Cidade Escola, que são ainda construções e ampliações, bolsas de estudo, transporte escolar, manutenção das escolas, fornecimento de merenda, o nosso projeto Cidade Jardim com recapeamento, construção e ampliação de equipamentos culturais, de próprios municipais, manutenção de vias urbanas e vicinais, manutenção de limpeza pública, fabricação de artefatos,
esporte, lazer e recreação, estruturação de segmentos, infraestrutura, manutenção de oficina mecânica, desenvolvimento e promoção cultural, cidade legal, com acesso do cidadão aos seus direitos, manutenção do corpo de bombeiros, contribuição ao FUNSET, manutenção do trânsito, na ordem de R$700 mil. Cidade para Todos, com construção de PAS, Centro de Referência de Saúde da Mulher, UBS de Vila Real, Pedro Julián, Jardim Bela Vista, manutenção do Fundo de Solidariedade, manutenção da rede de proteção social básica, pagamento dos agentes comunitários, manutenção em ações de saúde, regularização fundiária, pagamentos ao terceiro setor na ordem de R$70 milhões. Ou seja, apesar de tudo, nós ainda previmos para o ano de 2016 a manutenção de todos os serviços, ainda as construções e o término e entrega de obras que estão em andamento. Ainda temos desafios para o ano de 2016 com relação à proposta orçamentária e à execução financeira, que isso ainda vai demandar um grande esforço do município e de todas as suas secretarias para a economia e o equilíbrio financeiro e orçamentário. Mas o importante é dizer que para o ano que vem ainda estão contemplados o término e a entrega de todas as obras que estão hoje em andamento, todas as obras que estão previstas, nós ainda previmos para o orçamento de 2016, ou seja, ainda está tudo isso contemplado para o ano de 2016, então não deve haver alarmismo com relação ainda aos nossos investimentos, muito embora estaremos implementando ações de contenção dos nossos gastos, ainda direcionados ao custeio, aos gastos do dia a dia. Essa é a nossa proposta orçamentária, ela está dando a entrada na Câmara Municipal na data de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença e a atenção de todos e me coloco à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Eu abro a palavra agora nesse momento para manifestações dos senhores vereadores, público presente, imprensa, que queira fazer uso. Secretário, bom dia. As folhas 11 do segundo quadrimestre de 2015 traz os gastos com o pessoal. Nós sabemos que o limite, né, 54, nós está anotado aqui a caneta, 38,05. O SAENJA já deve estar, o pessoal que veio do SAENJA já deve estar aqui incluso, né? E eu observo também, foi dito que o orçamento do ano 2016 é praticamente igual ao de 2015, e lá diz nas despesas por categoria econômica o mesmo percentual, de 38%. Olha, nós sabemos que deveremos ter concurso público, tem cargo comissionado também. Como que vai ser feito isso para se manter nesse 38%, já que o orçamento ele é praticamente igual ao de 2015? Depois eu faço a outra pergunta, acho que fica melhor. Sim. Nós temos que o único gasto que nós não temos como diminuí-lo, ele sempre vai aumentar, é o gasto com a folha, o gasto com o pessoal, justamente porque ano a ano existe o crescimento vegetativo dessa folha. Mesmo que não haja novas contratações, o simples fato dos anuênios e das incorporações que ocorrem a cada ano no salário do servidor em razão do estatuto do servidor público,
ele vem aumentar o gasto de pessoal. Fora isso, nós temos também toda a negociação sindical, os reajustes que vêm a incrementar esse aumento. Como que nós estamos pensando em fazer a contenção dos gastos? Hoje nós temos levantamentos que indicam que eu pedi o levantamento de todas as horas extras do município. Então, a primeira medida é a suspensão das horas extras do município de Jaú. Né? Com isso, nós visamos uma economia em gasto com o pessoal significativa a ponto de fazer a contenção e a ponto de haver esse encontro entre o que é gastado hoje e o que vai ser gasto ano que vem, porque nós já colocamos nas nossas estimativas uma readequação dessas horas extras no município de Jaú. Isso já está estimado, é algo que vai se tornar realidade. Né? Assim, é necessário que se torne realidade para a gente manter a rigidez econômico-financeira do município. Né? Então, infelizmente, é uma notícia não muito agradável, não gostaria de estar dando essa notícia aqui hoje, porém necessária, faz-se necessária, inclusive por questões legais. E essa suspensão das horas extras devem ocorrer o mais imediatamente possível, o quanto antes, ainda hoje, para avisar esse equilíbrio já para o ano que vem, para nós já adentrarmos o ano que vem com essas horas extras suspensas. É claro que a suspensão das horas extras ela será criteriosa. Nós temos 2 segmentos aí que assim, nós não podemos sequer discutir, que é o serviço público de coleta de lixo, que nós não vislumbramos a alteração nas horas extras, e alguns segmentos da área de saúde também, que nós também, para a manutenção do serviço de saúde, nós devemos manter as horas extras. Mas fora isso, a suspensão ela deverá ser ampla, geral e restrita. E é só o início dos ajustes. Sim. O senhor usou até o termo tenebroso, mesmo porque a gente observa realmente que tem tudo a ver. E o senhor está usando muito as horas extras. Primeiro eu queria saber se tem os números, quanto isso representa em valores. E também, eu acredito agora como administrador, que a administração terá que ser muito criativa, né? Porque você mantém o orçamento idêntico ao ano anterior e, obviamente, que as despesas sobem. O exemplo típico que o senhor deu é a folha vegetativa, não tem como. Né? Ela tem o sindicato, tem os encargos, enfim. Então eu queria saber isso, e mesmo porque também, o senhor lembrou muito bem, o ano que vem é um ano eletivo, um ano de eleição, e a lei de responsabilidade fiscal nesse ano, ela tem suas observações. Né? Um dos exemplos é o próprio aumento do servidor, que deve ter algum percentual, que eu não me recordo qual. Hoje nós temos o levantamento de que anualmente as horas extras do município importam no pagamento de um valor de R$8 milhões ano. Mas nós temos que observar que essas horas extras hoje, elas são necessárias para a implementação de uma série de ações do poder público. Por isso que eu estou dizendo, nós vamos cortar aqui as horas extras, nós vamos ter alguma influência aí direta nos servidores e em alguma parte dos serviços, primando sempre pela saúde e coleta de lixo, que são serviços essenciais, necessários e urgentes, só que ajustes devem ocorrer para manter a saúde econômica do município.
Eu relatei aqui alguns exemplos que vêm ocorrendo na região. Tem cidade que não tem recurso financeiro para fazer a folha, né, fora o que está aqui, a gente tem notícia que está parcelando a folha. Nós não estamos nessa situação. Até o fim do ano nós temos todas as nossas reservas aí para cobrir os nossos gastos. Assim, a situação ela é difícil, porém não estamos em estado de calamidade porque está controlada. É algo que nós temos o controle. Vai acontecer, nós já estamos nos preparando para algo que está aí, que os indicadores estão mostrando e que vai ocorrer. Né? Então nós temos hoje controle da situação. Né? Nós sabemos hoje as medidas que nós devemos tomar para a contenção das despesas e para conter eventual desencaixe financeiro. Não digo que a situação é cômoda, porque a situação, muito pelo contrário, ela é incômoda. Porém, ela está ainda controlada. Ela ainda está controlada. O ano que vem é um ano muito difícil, é um ano em que nós passaremos por uma série de questões de último ano de mandato. Eu não estou nem colocando a questão política em cena, muito embora reflita em algumas ações de governo, ações administrativas. Mas por ser o último ano de mandato, o encerramento de um mandato, a lei de responsabilidade fiscal e toda a contabilidade pública tem uma série de regramentos específicos e peculiares aí que nos chamam a atenção para esse ano. Então nós estamos tratando até com maior critério, né? Queria até registrar aqui a presença da vereadora Cléo Furquim, presidente dessa casa, que acaba de chegar. Seja bem-vinda. Obrigado. Mais alguém deseja usar a palavra? Eu gostaria só de fazer uma... Só um minutinho, nobre vereador. Tem o microfone aí? Pode usar. Palavra, vereador Wagner Brasil. Secretário, eu acho que a questão de arrecadação que caiu e está caindo, né? Não só em Jaú, como em todos os municípios no Brasil, a nível federal, estadual e municipal. A minha preocupação é o seguinte: a partir do ano que vem, vão ser entregues várias obras no nosso município, e várias obras na questão da saúde, né? Que é a respeito da UPA, UBS, e a questão desses profissionais que vão ter que ser contratados para essas unidades. A minha preocupação é a questão desse pessoal que vai ter que ser empregado, né? Porque o aumento vai ser grande e vocês, é lógico, já devem estar se preparando para isso. E há uma possibilidade também de se fazer alguma parceria para poder economizar no questão a contratação, alguma coisa assim? Alguma empresa, algum órgão? Nós tivemos o cuidado, justamente por isso que eu digo que a situação ainda está sob controle. Porque nós tivemos o cuidado de verificar todos os novos serviços a serem implementados no ano corrente, de 2015, e para o ano de 2016. E agregar à proposta orçamentária, inclusive, as novas contratações, os novos serviços, a manutenção, o aperfeiçoamento, a expansão dos serviços existentes. Então, isso está contemplado hoje no orçamento. Inclusive o funcionamento da UPA e o funcionamento das UBSs, a inauguração do CID, a inauguração de algumas creches que nós estamos em andamento. Então, tudo isso foi levado à proposta orçamentária e está no orçamento. A nossa preocupação advém justamente do quê? Da arrecadação do ano que vem ser a arrecadação que nós estamos prevendo,
porque nós trabalhamos com uma previsão. Nós levamos em consideração as realidades econômicas mais austeras possíveis, mas nós contamos com eventos futuros incertos, que são os eventos econômicos. E o fenômeno econômico, nem sempre ele é previsível, né? Nós sabemos que a economia passa por uma retração, mas nós não sabemos, nós conhecemos os fatores e os indicadores econômicos, mas nós não conhecemos nenhum fato superveniente econômico, global, mundial, regional, nacional, que venha a influenciar em qualquer tipo de alteração na nossa arrecadação, que venha influenciar tanto de maneira positiva como de maneira negativa. Então é bom a gente levar em consideração que a proposta orçamentária é uma previsão em que nós estamos fixando uma receita prevista e autorizando uma despesa em cima daquilo que foi previsto. Dentro daquilo que foi previsto, nós temos a UPA, o BS, todas essas inaugurações e aperfeiçoamento dos serviços públicos, tá? Dentro das nossas previsões. Então, não, é aquilo que eu falei, está tudo sob controle, a situação ela está controlada, porém a situação não é boa, né? O resultado dos indicadores não são bons, mas nós temos o controle suficiente a ponto de ter toda essa previsão. Inauguração de UPA, inauguração das UBSs, inauguração do CID, inauguração das creches, tudo isso está previsto. Como ações, tanto neste ano, algumas inaugurações ocorrerão, como no ano que vem também algumas inaugurações vão ocorrer e já está tudo isso contemplado na nossa peça orçamentária. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário. Secretário, algumas perguntas referentes ao balanço do quadrimestre, algumas referentes ao orçamento. Com relação ao quadrimestre, queria, se possível, informações sobre a dívida de longo prazo, a dívida consolidada, como ela está, qual que é a capacidade do município de amortizar a dívida, salvo engano, o resultado nominal, primário, eu não me lembro, mas como está a dívida consolidada e como que está a capacidade do município em, aos poucos, ir amortizando os efeitos dessa dívida. Uma outra dúvida é porque o SAEM já continua criando receita. Desde abril o SAEM já foi concedido, salvo engano aqui está 14 milhões de receita, se isso é fruto de dívidas, de dívida ativa, enfim, porque o SAEM já ainda está gerando receita para o município. E se há alguma previsão de refis para aumentar a arrecadação tributária e em que termos vai ser esse refis. Com relação à lei orçamentária, queria conferir um dado, na verdade. A receita que consta aqui para a gente do orçamento desse ano é de 413 milhões. Na lei original, na lei aprovada ano passado, é de 410 milhões. Saber se houve uma receita, alguma mudança na receita em função de quê? E, por fim, secretário, só mais um. O senhor projeta para o ano que vem uma estimativa de inflação de 9%, que inclusive é o que impacta aí no aumento da arrecadação do município. Queria saber se essa inflação é a que vai servir de base de cálculo para os tributos, por exemplo. Então, se o PTU vai subir 9%, se o ISS vai subir 9%, se é essa a previsão do município. Basicamente isso, secretário. Obrigado. Só um minuto. Deixa eu ver a questão. Não tem agora. Os dados da dívida pública eu não vou ter agora, mas eu passo depois. Com relação à receita do SAENJA, nós tivemos o SAENJA existente até abril. Então, esses valores foram os valores referentes ao exercício de receita até abril deste ano por parte do SAENJA. Fora isso, a agência reguladora tem que não está computado como SAENJA, também tem uma arrecadação própria em cima daquilo que a concessionária arrecada. Mas são valores diversos, o SAENJA tem essa arrecadação até abril.
o volume hoje que ele está recebendo com relação à dívida ativa e tudo mais é muito pequeno, a ponto de não ter influência significativa no balanço. Previsão de refis eu vou deixar por último para falar. Essa variação dos 410 para 413, ela vem de alguns superávites que vêm ocorrendo no transcurso do ano. Então, quando nós elaboramos a proposta orçamentária do ano de 2015, nós colocamos a 410 milhões como previsão de arrecadação. Aí, se forem observados, existem alguns decretos de superávit por excesso de arrecadação, ou seja, houve excesso de arrecadação em um convênio, um valor transferido ou reajustado a mais num repasse de fundo a fundo, situações pontuais que fizeram os 410 milhões serem guindados a 413 milhões de reais hoje, assim, hoje que nós temos exercitado. Isso pode variar tanto para mais como para menos. Esses excessos de arrecadações são em ações específicas, que daí podem ser convênios, repasses e algumas outras situações específicas nesse sentido. A inflação para a atualização do tributária vai ser os índices oficiais quando nós apurarmos o período. Normalmente isso as variações inflacionárias elas são inauguradas no exercício, ou seja, há um decreto fazendo essa análise logo no início de 2016 ou fim de 2015. Então ainda é uma situação que nós vamos passar por uma análise, mas nossas projeções já está o valor de 9,81, do impacto da inflação. Tá? Previsão de refis. Inclusive tem um requerimento do vereador Wagner a esse respeito. Nós já fizemos a proposta de refis, ela está na Secretaria de Governo. Meu desejo é que ela venha à Câmara ainda na quinta-feira, seja apresentada à Câmara, para que dê entrada oficial já na segunda-feira. E já fica aqui meu pedido para os vereadores que estão aqui presentes, de aprová-la o mais rápido possível, se possível, se houver a iniciativa dos vereadores e assim, da edilidade desta casa, pedir a sua aprovação em regime de urgência, por ser uma situação que nós temos aqui uma necessidade premente de arrecadação, até não só para o exercício, mas para o exercício do ano que vem. O refis, ele está terminando de ser tabulado, ele está sendo tabulado nos moldes do refis anterior, com algumas variações. Dessa vez ele vai atingir a dívida ativa e o passivo do SAENJA. Então o refis ele vai contemplar os valores relativos ao SAENJA. Esses valores, apesar de recolhidos para o SAENJA na própria lei do refis, há reserva desses valores, como o serviço de água e esgoto não existe mais, a serem aproveitados para o município de Jaú. Então nós já estamos fazendo essa previsão. E o prazo do parcelamento nós estamos tornando ele mais elástico. Havia uma previsão em 36 parcelas. Nós estamos tentando contemplar a população que o município passa por uma crise, as esferas estaduais e federais passam por crise, o mundo passa por uma crise, a Europa está em crise, os Estados Unidos em crise, a China não está crescendo como queria, a população também não tem dinheiro. Então o prazo é elástico. Nós vamos aumentar esse prazo, dilatar esse prazo para propiciar que o contribuinte tenha liquidez a ponto de conseguir fazer os pagamentos. Então, o aumento do prazo e a diminuição em valores e parcelas é justamente para propiciar liquidez para o contribuinte, reconhecendo a situação de crise, o contribuinte que não tem condições de fazer um parcelamento por conta
do valor elevado da parcela, vai ter a condição hoje de fazer esse parcelamento no maior número de parcelas, tendo maior liquidez para saldar essas parcelas. Eu acho que assim, são os mínimos e critérios que a gente pode entabular numa situação excepcional como essa que nós estamos passando, que é uma situação de crise, de retração econômica, financeira, né? Então, assim, não vejo outra saída, até como incremento da arrecadação hoje do município, um refis até nesses moldes. Mais alguém deseja usar a palavra? Eu queria só, vereador, por gentileza, fazer um agradecimento ao secretário de Finanças, ao vereador pela condução dessa audiência, parabenizar toda a equipe da Secretaria de Finanças pelo trabalho que vem desenvolvendo para a nossa cidade de Jaú. Muito obrigado, secretário. Também queria agradecer o nosso vereador e amigo Lucas Flores por não ter podido estar nessa audiência e incumbiu a mim, né, a conduzi-la. Agradecer o nosso secretário de Finanças, Luiz Vicente. Agradecer mais uma vez o nosso amigo Dr. Paulo Matter, que antecedeu com a audiência pública da saúde. Agradecer mais uma vez a presidência dessa casa, vereadora também Creu Furquim, por sempre, não só nós, mas também para qualquer ato, né, que venha acontecer em nossa cidade, está sempre à disposição, ceder tanto os equipamentos, a TV Câmara, como essa casa também de leis. Agradecer a imprensa, público presente, e nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital.